eu não vejo tanto problema na polarização. O que é ruim é a cegueira. O que é ruim é você defender uma pessoa sem saber quais são as propostas dessa pessoa. É defender o governo quando esse governo está traindo o que disse que ia fazer para você que votou nele. Isso eu acho ruim. Agora, a polarização, eu não só não vejo problema, como acho uma coisa positiva e até inevitável no cenário brasileiro. Né? A política é isso. Não, é você isso, tem um espectro aqui, você tenta chegar num acordo. E aí eu pergunto, por exemplo, ou vencer o espectro oponente. Legal, é isso que eu queria ouvir. Você é um cara, você falou, cara, eu sou um cara de direita. Embora o MBL é considerado de esquerda pela turma mais bolsonarista. Isso. Já vi muita gente falando, o MBL é um partido de esquerda e tal. Qual que é o problema da direita hoje, que você vê assim, para gerar esse tipo de desconforto de gente mais radical que fala, porra, o MBL era pra ser meu aliado e não é. E agora a gente luta contra o MBL porque o MBL é igual o PSOL. Para algumas pessoas é isso. Claro, não, o problema da direita, eu podia fazer uma resposta um pouco mais longa, a direita brasileira. Manda bala. Mas eu acho que, para resumir bastante, o problema da direita brasileira é o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo, ele destrói completamente a direita, né? Tanto que hoje as pessoas não discutem mais se você é de direita ou não. Por exemplo, cara, se você tá assistindo esse programa e acha que eu sou uma pessoa de esquerda, assim, você não faz a menor ideia do que é esquerda e direita. Né? Pode perguntar pra um cara do PT e do PSOL, né? O cara fala, o MBL é igual ao PSOL. Se você perguntar pro PSOLista se o MBL tem alguma coisa a ver com o PSOL, ele vai falar, cara, não tem. Mas só se ter algum outro grupo do centrão, da direita, agora o MBL não é, e a gente briga bastante com o PSOL. O problema é o bolsonarismo, né? É que você tá à esquerda do Bolsonaro. É isso que eu acho que as pessoas confundem. Cara, eu acho que eu tô à direita do Bolsonaro. É mesmo? Eu tenho certeza absoluta que eu tô à direita. Quando a gente vê as críticas que eu faço ao Bolsonaro, são sempre concessões ao Centrão e ao PT. Então, por exemplo, um dos problemas que eu vejo no governo Bolsonaro foi ter indicado o Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal e ele deu voto de Minerva que deu direito político ao Lula. Então, para mim, o Bolsonaro foi um benefício, eu queria o Lula preso. Né, por exemplo, o Jair Bolsonaro, na tentativa de salvar o filho dele, Flávio Bolsonaro, que é envolvido em esquema de rachadinha, muito provado, confessado pelo chefe de gabinete dele, o famoso, na época, Fabrício Queiroz, ele fez um grande acordo com o Centrão e, sobretudo, com o Supremo Tribunal Federal, onde era basicamente enterrar a Operação Lava Jato. Eu defendo a Operação Lava Jato, que acabou com a Operação Lava Jato ao Bolsonaro. Então vê que as minhas críticas ao Bolsonaro são críticas à direita do Bolsonaro. Eu queria ter político preso da Operação Lava Jato. Político de direita, do Centrão, da esquerda. Eu queria prender o Lula. Sim. Quem soltou o Lula foi o Bolsonaro. Mas, Guto, eu vou fazer a pergunta que fazem pra mim, porque eu sou visto como um cara isentão. Isentão, na verdade, eu acho errado esse termo, porque eu acho que o isentão é um cara que tá se isentando, ele não tá nem participando do debate. Sim. Eu acho que eu vejo essas postagens também, você é o oposto do isentão, você tá dando a sua opinião sobre todos os grupos. Sobre todos os grupos. Então, tipo, você não perguntou pra mim, Guto, e o Bolsonaro? Maurício, prefiro não responder. Não, tô dizendo, o problema da direita bolsonarista é o Bolsonaro. Eu acho esse tema errado. Eu tenho várias opiniões sobre o governo Bolsonaro. Eu concordo com você. Eu tenho várias opiniões sobre o PT, sobre o PSOL. Me chame de chatão, de babaca, pode chamar de... Agora, isento eu não tô. Então note que o problema da direita brasileira é o bolsonarismo, que a gente fulanizou no Bolsonaro, né? Hoje, por exemplo, eu falo, Guto, você é de direita? Sim, eu defendo a democracia, o livre mercado, a liberdade de imprensa, privatizações, combate ao crime organizado. Isso são pautas mais de direita, né? Não é só isso, mas são pautas de direita. Sim. Mas tá com o Bolsonaro ou não? Cara, não tô. Então você não é de direita. Então você é Lula. Então já! Então o problema é um debate raso. O problema é se é de esquerda ou de direita. Você é bolsonarista ou não? E a resposta é não. Então você é igual ao PSOL. Não, mas eu acho que o socialismo deu errado. Não, mas você é PSOL. Então, mas a pergunta que eu ia te fazer é, você não acha que o MBL fica numa posição muito confortável? Aí eu tô trazendo pra você esse debate, no sentido de, tipo assim, porra, é legal a gente estar nesse lugar do cara que tá, o Lula eu quero que se foda, eu quero que o Bolsonaro se foda e tal. Porque, querendo ou não, vocês não estão ali no executivo, não tá como presidente ou governador nesse momento. No momento que você entrar, Guto Zacarias agora é o novo governador de São Paulo, o novo presidente, sei lá, do Brasil. Você não acha que você vai acabar fazendo o que Lula e Bolsonaro fizeram? Do tipo, você vai ter que abrir um pouquinho o seu toba pra as coisas acontecerem da forma que você gostaria, senão você não vai conseguir governar? Como que tu encara isso? Porque, Maurício, não, porque eu acho que a tentativa de você ter uma governabilidade do jeito que eles tiveram é bizarra, né? Note, por exemplo, que são dois governos que abriram concessões para grupos políticos que eles dizem que eles não participam, né? Claro. O Bolsonaro pro Centrão e pra esquerda, o Lula pro Centrão e pra um pedaço da direita. E eles tiveram grandes problemas de governabilidade. Né? Note o quão brigou o governo Bolsonaro com a Câmara dos Deputados e com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, para que rolou essa concessão? Sabe, são concessões que, olha, cara, não vou ter. E se você não ter, você não vai conseguir governar. Dá pra dizer que o Bolsonaro conseguiu governar? Tipo, olha as tantas concessões que o Partido dos Trabalhadores fez pro Centrão, sobretudo pro Centrão, nos últimos anos. O PT, se perguntar pro Lula, você tá com uma boa governabilidade no Congresso Nacional, vai falar, cara, não tô. Então, pra que ter esse tipo de concessão, né? E se for pra ter
governabilidade na base de soltar político corrupto, como foi o caso do governo Bolsonaro, ou de entregar milhões de reais, sobretudo no mensalão do Petrolão, como foram os governos de esquerda, cara, eu prefiro ou não governar, ou sofrer um golpe de quem falou, o Guto era o presidente da República, e a gente vai abrir um processo de impeachment dele porque ele não tá entregando bilhões de reais de emenda parlamentar. Beleza. Eu prefiro ter um governo desse do que ter um governo que teve como fama ou mensalão, ou petrolão, ou acabar com a Operação Lava Jato. Mas você não acha que o MBL acaba ficando enfraquecido por conta de não fazer essas concessões? Eu digo assim, na coisa mais fisiológica mesmo, porque o PT e o PP, né, hoje são os dois maiores partidos. Obviamente, tem o PMDB também que tá ali. Mas assim, o PT ele é um grande partido porque, cara, de alguma maneira foram quantos anos de parceria aqui, falar aqui e tal. E o MBL eu vejo às vezes meio como isolado. Não sei se eu tô errado nisso. Duas coisas, né? A primeira, eu prefiro estar enfraquecido defendendo os meus ideais e valores do que estar fortalecido e, sei lá, pego com dinheiro da cueca, claro, sabe? E tendo muito poder de barganha no Supremo Tribunal Federal, que eu sou um político muito poderoso. Mas você não tem medo de virar um PCO, entendeu? Mas é que tá. E aí era a segunda coisa que eu queria responder. O MBL tá na maior posição da história do MBL. É o nosso maior número de vereadores, é o nosso maior número de políticos. A gente está fazendo um partido que vai ficar pronto nos próximos dias. A gente está... Que é a missão. Que é a missão. A missão, tá. A missão. E aí, então, tipo, é o maior movimento político do movimento Brasil Livre. E é o momento que a gente está brigando com quase todo mundo. Porque o problema mas o MBL bate todo mundo. Cara, sim. A gente acha que o Brasil é um país legal. A gente não tem problema com o nosso judiciário, com a nossa polícia, com o nosso crime organizado, com a esquerda brasileira, com o centrão brasileiro, com a compra de votos, com a direita brasileira. A gente tem vários problemas, não é? Então eu vou brigar contra todos esses problemas. Guto, mas você tem que falar desse problema e de outro problema, mas sem falar do combate ao crime organizado. Por quê? Tipo, Guto, você tem que falar mal do PT e esquecer os erros do governo Bolsonaro. Por quê? Ou eu tenho que falar bem do Bolsonaro e esquecer os erros do Lula. Por quê? O Brasil tem vários problemas, a gente tem que ter solução para todos esses problemas e críticas para todos esses problemas. Mas o que eu queria entender, por exemplo, eu conheço, o Renan é o fundador e presidente hoje do partido, certo? Você tá ali como deputado estadual. Você participa desse board, assim, de direção, do tipo, para onde vai o caminho do partido? O que vocês fazem? E como é que funciona isso? Porque às vezes o Renan quer... Não só eu, mas, por exemplo, você pega um vereador do Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, que é o Matheus Batista, vereador de Salvador, que é o Sandro, de Natal, que é o Faustino, que a gente tava lá nesse fim de semana. Todo mundo do Movimento Brasil Livre participa da tomada de decisão. Mas como é que funciona? Por exemplo, amanhã o Guto vai chegar com uma ideia, cara do Guto, aí o partido meio, não sei. Como é que funciona essa decisão, essa hierarquia? É uma pergunta nacional, a gente tem vários outros grupos temáticos, a gente conversa todo mundo entre si. Às vezes não sou eu nem que chego com a ideia, às vezes alguém chega, algum assessor, tem um chefe de gabinete, tem uma equipe, etc. Mas você discorda de ideias do MBL? Discordo de ideias do MBL, cara, eu posso falar que sim, mas eu não vou conseguir lembrar alguma agora. Pode ser que eu lembre até o final do programa. Mas, óbvio, várias vezes já tomei a decisão, tipo, algum cara do MBL, Mato Grosso, protocolou um projeto de lei, que você pode olhar e falar, puta, mano, acho que não gostei desse projeto, né? Mas tudo bem, faz parte do jogo, e a gente liga no cara, auxilia, resolve, né? Tira o projeto do protocolo, ou seja, dá pra discordar do seu próprio grupo político, etc. Mas a parte boa é poder ser um personagem ativo em tudo isso, pra se o MBL errar, poder trazer o MBL pro caminho certo, porque isso vai acontecer. A gente já mudou de ideia. Eu lembro, por exemplo, quando eu era, bem antes de ser deputado, eu era coordenador do MBL no município da cidade de São Paulo. Eu participei de vários de manifestações pedindo aprovação da escola sem partido, em algumas cidades ao redor do estado de São Paulo. E depois a gente mudou de ideia. Falou, putz, cara, acho que do jeito que tá indo esse projeto, é melhor a gente não avançar. Tá indo pra um projeto que começava com apenas uma placa nas escolas, uma coisa muito tranquila sobre os direitos dos alunos, etc. E depois foi avançando para uma interferência estatal nas escolas, que não era um caminho bom. E a gente mudou de ideia e voltou atrás. Porque a minha dúvida, às vezes, eu fico olhando e falo assim, cara, o que é Guto e o que é MBL? Não sei se as pessoas têm essa dúvida, assim, do tipo o que é o Lula e o que é o PT? O que é o Guto e o que é o MBL? Onde eles se conhecem? Ótima pergunta, né? E a parte que eu acho engraçada é que, às vezes, a pessoa tem uma imagem distorcida do que é o MBL e também tem uma imagem distorcida do que sou eu, do que é o Guto. E aí fica uma imagem, tipo, Guto, você tem que sair do MBL. Tipo, como assim? Sabe uma coisa, tipo, por qual motivo? Aí você tem que sair do MBL porque o MBL é muito anti-Bolsonaro. Fala, não, mas eu sou muito anti-Bolsonaro. E a pessoa, sabe, viu 2 vídeos criticando o Lula, logo achou que eu sou bolsonarista. É o problema do começou corte, a seguir, entendeu? Ou seja, ou viu um vídeo meu, vai ver vídeo meu falando do Bolsonaro e vai falar, porra, né, um negão anti-Bolsonaro, esse cara deve ser esquerda.
Sabe, ou seja, como a pessoa não tem o grau de noção, aí eu fico olhando, vejo com a minha equipe e falo, nossa, como assim? Aí eu respondo, tipo, não, eu não tenho. Não, não é 90% da população, tô jogando aqui um dado. Me dá a impressão que quem lê sobre o MBL, a não ser o pessoal que trabalha no MBL. Porque às vezes me dá a impressão que tá tudo muito distorcido, assim, tipo assim, cara, eu sei o que é o Bolsonaro, eu sei o que é o Lula, quer dizer, eu sei ou não. Não sabem. Tipo, Bolsonaro, cara, eu gosto. Por que você gosta do Bolsonaro? Ah, porque o Bolsonaro, ele é contra coisas que eu sou contra, o Lula é contra coisas que eu sou contra, e o MBL é contra coisas que eu sou contra. É isso, não dá nem pra eu dizer que eu acho bizarro ter essa distorção da imagem que algum público bolsonarista ou petista pode ter sobre mim ou sobre o MBL. Porque eu sou um cara que fiz 150 mil votos, é muito voto, agradeço eles. Agora, o Lula fez 60 milhões de votos. E eu faço discussão todo fim de semana na Avenida Paulista sobre o governo Lula. E eu olho e falo, cara, você não faz a menor ideia do que o Lula tá fazendo no mandato dele. E a pessoa fala, não, mas eu sou Lula. E, cara, ele teve 60 milhões de votos. Esse grau de exposição, o Jornal Nacional, toda a imprensa olhando, as pessoas não conseguem notar que o Lula cortou 332 milhões de reais do Ministério da Educação. Isso não era uma pauta que ele estava prometendo melhorar? É que o Brasil bateu o recorde de queimada. E por que o Lula teve 60 milhões de votos? Porque ele engana muito bem, né? Ele engana muito bem, tem toda uma máquina que é o Partido dos Trabalhadores, um monte de dinheiro, muito caixa, muitos apoiadores cegos, sobretudo apoiadores poderosos e cegos, muitos apoiadores interesseiros, né? Um grupo empresarial gigantesco que é até muito próximo do rei, que é um dos problemas também do capitalismo brasileiro, ou seja, teve muita coisa. Mas o MBL quer chegar, a missão, quer chegar nesse lugar, quer virar um novo PT, eu não tô falando da coisa da corrupção, obviamente, porque obviamente você não vai falar, quero, né? Mas eu digo assim, o PT ele já foi um MBL, lá atrás, lá no começo, começa, se junta, tal, não sei o que, de repente, mercado vai vindo, coisa vai acontecendo, hoje o PT tem a máquina, vocês não têm a máquina, e para vocês terem a máquina, vocês vão demorar pelo menos aí uns 20 anos. Como que ganha uma eleição? Então quando a gente pensa em ter a máquina, é claro que eu não quero parecer purista também, óbvio que não. Agora quando você fala em ter a máquina, parece que você quer ter a máquina pra fazer de uma maneira errada. Escrota, não é isso? Exato. É porque quem quer ter a máquina, ela quer pra ter uma maneira o termo escrota. é ruim. Quando a gente pensa, não, o termo é bom. É que quando você fala, um determinado partido do Centrão, pra não fulanizar, ele quer ter acesso à máquina. É pra fazer coisa errada. É verdade. Que é a pasta, parece. E nós queremos pra fazer coisas boas, né? Tipo, então só vocês são os bonitões? Cara, pode aparecer outros grupos limpos, propositivos, econômicos, eficientes. Eu tenho certeza que o MBL vai se aliar. Agora, não apareceu até agora. Então, nada do Brasil presta. Cara, poucas coisas do Brasil prestam. Eu acho que a polêmica é dizer que tem coisas do Brasil que são boas. Eu acho que, eu ando na rua do Brasil, nas ruas brasileiras, viajo pra Nordeste, pra Norte, pro Rio de Janeiro, pro interior de São Paulo, nossa, cara, isso é muito ruim. E quando a gente vai pra outros países, a gente fala, nossa, cara, tem tantas coisas que são tão fáceis de fazer e não acontece. Sim, a maioria das coisas do Brasil é uma porcaria. Aí vem a pergunta de um cara, que é muito legal ouvir isso. Por que não acontece, Guto? As coisas boas? Porque assim, vamos lá, o contribuinte tá lá, tem 30% de imposto, botar uma média aí. A galera tá pagando, o dinheiro tá entrando. Eu não acredito que seja só uma coisa de uma corrupção ali, rápida ali. Por que as coisas... Vocês já sentaram e falaram assim, cara, o Brasil profundo, ele não acontece por uma questão de... Vou dar uma teoria merda que eu já trouxe uma vez. Brincando aqui, eu falei, cara, me dá a impressão que o mundo quer que o Brasil seja desse jeito. Porque na hora H, uma empresa precisa lavar dinheiro lá, uma empresa foda lá dos Estados Unidos quer lavar dinheiro, não vai lavar lá fora, vai lavar aqui no Brasil. Então é importante pro mundo que tem um Brasil pra ser um quintal do mundo. Então me dá a impressão que todo o sistema é pro Brasil ser essa porra. O Brasil é o lugar da diversão, pra trabalhar, pra ir para Estados Unidos, você quer ter qualidade de vida na Europa, você quer ter tecnologia, tu vai pra Ásia. O Brasil é putaria. Tem uma coisa maior, mais profunda, ou é tipo... Eu não acho que tem um grande plano internacional, não. Eu acho que os outros países eles querem sempre lucrar às custas dos outros países, que é normal. Eu também, sabe, eu também gostava de ir pra Argentina quando tava tudo muito barato lá, sabe? Sim. Então, a gente também lucra muito com a Argentina agora que a Argentina tá crescendo economicamente, que a Argentina compra mais do Brasil, sobretudo do estado de São Paulo, ou seja... Te vende mais pra eles. Exato, porque eles estão com mais dinheiro, agora eles conseguem comprar mais da gente. Ao mesmo passo, era bom fazer turismo lá quando era mais barato, ou seja... Tem partes boas e ruins dos outros países serem bons e ruins. Por exemplo, você pega o caso da Venezuela. Aí o mundo quer que a Venezuela seja um lugar ruim. Vai lá em Rondônia e Roraima, se eles não querem que a Venezuela dê jeito na hora, porque tá indo um monte de venezuelano saquear Rondônia e Roraima. Né? Então isso acontece também. Então não é bom pro Brasil ter... Agora a gente tem, né, se não bastasse o Comando Vermelho, o PCC, TCP-ADA, agora a gente tem o Trem do Araguá,
que é uma grande facção venezuelana já se instalando em alguns lugares do Brasil. Ou seja, se a Venezuela não fosse a porcaria de um narco-estado, o Brasil poderia ser um pouco mais seguro. Né? Claro. Mas já tem nosso problema de segurança também. Então, mas é que sempre a gente cai naquela coisa assim, é o político ou é o bandido? É o político que é o bandido, que é o problema? É que o político é o bandido, a corrupção é um problema brasileiro, mas o maior problema do Brasil, para mim, são as organizações terroristas, são os grupos criminosos, né? Ou seja, o político do Centrão é um problema gigantesco. O líder do PCC é pior, eu tenho certeza. O líder do Comando Vermelho é pior, da família do Norte, do DCP, da DEA, com certeza. O maior problema do Brasil é segurança pública, né? Note, por exemplo, que um brasileiro ele não consegue andar na avenida mais famosa do Brasil, que é a Avenida Paulista, com o celular sequer no bolso. A gente não consegue andar na Faria Lima com o carro fechado. Não dá, porque alguém vai vir e vai quebrar a sua vida. Ou seja, o brasileiro paga bastante imposto, etc. Não, claro, tem tudo isso. A gente tem que fazer reforma tributária, diminuir imposto, simplificar, diminuir burocracia, beleza. Toda essa agenda liberal que sempre é falada e nunca é feita bem feita, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, enquanto tudo isso não acontece, a gente ainda consegue comprar um celularzinho, vem um vagabundo e rouba. Né? A gente consegue, comprar uma casa, vem um grupo de vagabundo, pula seu muro e te rouba. Né? Ou seja, e rouba sobretudo dos mais pobres. Sim. Ou seja, para mim o principal problema é segurança pública. Agora, voltando, por que isso não acontece daí refaço a pergunta, por que isso aconteceria? Por que quando a gente vai lá e vota no Lula só para tirar o Bolsonaro, o Lula não faz um bom governo, você quer cobrar ele de que ele não fez um bom governo? Você nem sabe quais eram as propostas dele. Você nem tá cobrando, não é nem que o Lula seja o melhor do mundo, não, que ele faça as coisas que ele disse que ia fazer. Você não cobra e você tá feliz que o Lula tá lá porque você não queria que o Bolsonaro fosse presidente da República. E inverso é a mesma coisa, né? Porque agora tá todo mundo bravo com o escândalo do INSS. Você tem que estar bravo, claro, agora. Quem facilitou o aumento da corrupção no Brasil, que já era grande, mas teve um combate à corrupção gigantesco na época da Operação Lava Jato, o Bolsonaro foi lá e enfraqueceu todos os mecanismos da Operação Lava Jato. Por exemplo, o Bolsonaro, ele vetou um projeto aprovado no Congresso Nacional que acabava com as decisões monocráticas. O Bolsonaro foi lá, porque ele estava torcendo uma decisão monocrática de um certo ministro aí que ele acabou de falar para o Eduardo não xingar, para salvar o Flávio Bolsonaro, ele queria que tivesse essa decisão monocrática. Beleza, ele foi lá e vetou o fim das decisões monocráticas. O Bolsonaro acabou de ser condenado à prisão, condenado não, né, uma prisão domiciliar numa decisão monocrática. Ou seja, você faz uma ação aqui, de repente a reação é igual. Tem igual, daí você quer votar no Bolsonaro para combater o aumento do poder do Supremo Tribunal Federal. Mas teve também outro projeto aprovado na Câmara dos Deputados que o Bolsonaro vetou, sancionando o superpoder do Supremo Tribunal Federal, porque ele queria ser ajudado pela STF. Só que aí a terra vai andando, o mundo vai girando, o tempo vai passando, e aí de repente você que está na mira, né? Ou seja, não consigo entender quais eram os incentivos que a gente queria votando nesses dois caras para o Brasil melhorar. Aí quando você fica tomando as mesmas decisões de sempre, os resultados vão ser sempre os mesmos. Né? Se você tá gordo e você não fizer nada para emagrecer, você vai engordar. Sim. A tendência é essa. Então, nossa, eu tô gordo, eu continuo com a mesma rotina alimentar minha e não emagreci. Mas acha que o Bolsonaro fez a mesma rotina? Não, em algumas coisas fez pior, né? Quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, isso não era um problema, por exemplo, no governo Temer, era um pouquinho, mas não tão grande, e não era um problema no governo Dilma. Né? Quando a gente lembra do governo Dilma, a gente pensa, né, em um quadrilhão de problemas, não eram os superpoderes do STF, lembra? E o STF foi inchando graças ao poder que o Bolsonaro deu para o STF, para poder blindar o Bolsonaro. Acabou o governo Bolsonaro, o cara continua com o poder. Né? A mesma coisa no governo Lula, ele foi dando poderes, por exemplo, para um centrão ali em dado momento, em que depois acabou o governo Lula e o centrão continua com esse poder, né? E hoje as emendas estão na casa de 50 bilhões de reais, né? E tudo vai começar em dado momento. Por mais que eu saiba que você provavelmente vai falar que você anularia seu voto, mas entre Lula e Bolsonaro, quem você acha que fez um pior governo? Entre Lula e Bolsonaro, eu acho que... que você falou Lula e Bolsonaro, né? Eu acho que o pior desses governos foi o governo da Dilma. Sim. Esse foi o pior governo. Mas é que Dilma não volta mais, Entre Lula 1 e 2, acho que o Lula 1, tirando o mensalão, teve poucos problemas. Vários problemas, sim. Mas poucos problemas que ele sofreu ali. Mas essa gestão de agora, desculpa, acho que eu não fui entre então... Lula 3 e Bolsonaro 1. Lula 3 e Bolsonaro 1. Putz, cara, eu acho que eles são bem ruins, são governos bem ruins. Eu acho que, eu de verdade não conseguiria te falar foi pior ou não, e conseguiria dar argumentos de por que uma coisa foi boa dele, mas eu acho que tal coisa pior dele. Por exemplo, alguém vai falar, pô, você tá defendendo o governo Lula. Cara, se o governo Bolsonaro não tivesse o erro da indicação do Cássio Nunes Marques, o Lula estaria preso até hoje.
Então a gente nem teria esse governo. Uma coisa levou a outra. Entendeu? Ao mesmo passo, mas o Lula fez tal coisa, sabe? Então, tipo, eu acho que se o Bolsonaro não tivesse dado tanto poder pro Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes não seria tão poderoso quanto é hoje. Sim. Entendeu? E o fato de você bater nos dois, isso não é ruim? Assim, eu tô... Péssimo. Tô jogando na... Péssimo, porque você... Agora há pouco você falou que eu queria ter respondido, mas a gente foi para outros temas. Tipo, não é uma posição confortável? Não, é pior. A gente acabou de falar que Lula e Bolsonaro, eles dominam 60 milhões cada um da população brasileira. Eu tô xingando 120 milhões de eleitores. Então essa é a pior posição, nada confortável. Confortável é falar, porra, o PT é um partido corrupto, vou votar em qualquer outra posição que não seja o PT. Ou sabe, o cara volta da Operação Lava Jato, não vou votar em nenhum político, sabe? Essas opiniões são fáceis. Difícil é você apontar as hipocrisias. E outra coisa, a gente tá na vida pública, a gente tá sofrendo o escrutínio público, né? Ou seja, a hora que um deputado bolsonarista quiser confrontar isso que eu falei sobre o governo Bolsonaro, tá liberado. É só vir fazer.